O seu Agenda Econômica está de volta. O nosso convidado de hoje é o senador Cristóvão Buarque. O tema é o custo da educação. Participa desse programa o jornalista Davi Emerick. Senador, vamos falar um pouco sobre analfabetismo, mas no seu ângulo econômico, né? Constata-se que hoje economias muito mais frágeis que a brasileira, aqui mesmo na América Latina, na América do Sul, Nicarágua, Equador, Bolívia, Venezuela, sem contar a Argentina, que na década de 50 praticamente já havia erradicado o analfabetismo, conseguiram esse reconhecimento da Unesco, são países livres do analfabetismo. O Brasil ainda tem as suas dificuldades. Sabemos que há dificuldades pedagógicas, metodológicas, enfim. Fora essas, quais são os obstáculos do ponto de vista do financiamento, na ótica, na ideologia do financiamento, que impedem a erradicação do analfabetismo no Brasil? Não teria problema financeiro para erradicar o analfabetismo dos adultos atuais. Isso custa pouco, mas pouquíssimo. Custa pouco? Claro que custa pouco se você quiser fazer, não é muito. Além disso, quando eu bolei o ProUni, eu era ministro, mandei para a Casa Civil e foi rasgado algum tempo depois, eu previa que os alunos que recebessem dinheiro para pagar a faculdade, o ProUni, teria que ser alfabetizador de adulto durante 6 meses. Como retribuição. Como retribuição. Mas eu nem pensava na retribuição, eu pensava que um jovem universitário, um engenheiro, que é alfabetizador de adultos, ele vai ser um engenheiro melhor. Se ele estudar igual que outro, claro. Se engrandeceria socialmente. Se engrandeceria socialmente. Dialogaria diferentemente com seus operários. Então, aí nós estamos casando... Aliás, estaria dialogando com quem está pagando... E com quem está pagando indiretamente. Então, o dinheiro para alfabetizar é o dinheiro que está dando para os jovens, para que estudem na universidade. Tem como. O problema logístico nós não temos também. Bolívia tem. Bolívia tem cidades que ninguém chega. Venezuela tem dificuldades de locomoção. Nós temos um sistema de telecomunicações perfeito, até porque a Venezuela mostrou que uma das boas coisas é usar a televisão, desenvolvido pelos cubanos, como método de ensino. O que falta é a gente querer. E por que não se quer? Primeiro, por causa do desprezo, como eu disse aqui, dos 2 andares da sociedade. O analfabeto é pobre, então os dirigentes não pensam neles. E segundo, porque quando a gente olha o problema da alfabetização, a gente percebe que ele tem a ver também com a torneirinha aberta, que é a escola. A gente tem que fechar a torneirinha do analfabetismo, fazendo com que todos aprendam a ler até os 7 anos. Com uma escola razoável, não precisa ser muito boa. E um programa de erradicação. O problema da erradicação tem mais uma dificuldade, é que os pedagogos, em geral, eles dizem, não precisa erradicar o analfabetismo, basta a gente alfabetizar as crianças. Aliás, mesmo Darcy Ribeiro uma vez me disse, vamos alfabetizar as crianças, que a biologia cuida dos adultos. Eu sou contra isso por razões éticas. Para mim, o analfabetismo é uma tortura. No mundo moderno. É uma tortura a pessoa não saber ler no mundo de hoje. A gente tem que uma cuidar. mazela, né? Uma velhinha de 100 anos que quiser aprender a ler, ele tem que ensinar a ela. Mas os pedagogos insistem que não tem que ter esse problema e que é um método sem prazo. Eu acho que tem que ter um prazo, dizer, em tantos anos vamos erradicar. Erradicar não é zerar, erradicar fica com 2%, entendeu? 1,5%. Aquela taxa da Unesco, né? Aquela taxa da Unesco que a Venezuela recebeu o carimbo. Tem gente que diz que a Venezuela não fez. Eu estava lá quando foi declarado o território livre do analfabetismo. Eu fui à solenidade. Já deve fazer uns 7 anos disso. E eu fiz um teste. Eu saí na rua com um papelzinho escrito CAIDIA, tal, não lembro qual. E eu via gente vendendo coisinha assim na rua, praticamente pedindo esmola, e eu dizia, onde é essa rua? Aliás, nem dizia rua, acho que dizia endereço. Todos leram. É Caracas. Talvez no interior não conseguisse um resultado desse. Mas está se conseguindo, porque definiu-se um prazo. Sabe qual é a diferença entre um programa de alfabetização e um de erradicação? O de alfabetização, você põe um reloginho mostrando quantos alfabetizou. O de erradicação, você põe um reloginho andando para trás, mostrando quantos faltam. O Brasil não quer fazer isso. Está na frente do MEC. Quantos analfabetos tem hoje? E o reloginho dizendo quanto está diminuindo. Não quer, reage. E esse reloginho vai para trás em outras coisas também. Se pegar, por exemplo, as pessoas com 15 anos ou mais hoje,
a quantidade de anos de estudo evoluiu aí de 5,5 anos para 7,5 anos. Abaixo do que a Constituição de 88 prevê, que é uma quantidade mínima de 8 anos. Você vê que os relógios estão ficando voltando mais cínicos, talvez. regredindo. Olha, vou contar aqui, fazer aqui, não vou dizer que é uma inconfidência, porque foi público. Em abril, eu criei o programa de erradicação do analfabetismo, criei uma secretaria para a erradicação. Logo que eu saí do ministério, isso foi cancelado. Fecharam a secretaria, fecharam. O que é raro em administração, você fechou uma caixinha do organograma. Mas em abril, eu assumi junto com o Lula em janeiro, em abril fizemos um evento na CNI, com assinatura de contrato que a CNI assumiu o compromisso de alfabetizar 1 milhão. O Lula fez um discurso dizendo, olhando para mim, Cristóvão, quem come apressado come cru, aspas, entre aspas. Como quem diz, a gente não precisa ter essa ambição de erradicar. Isso é um exagero. Vamos alfabetizar sem isso. Engraçado que em setembro ele ganhou um prêmio da Unesco pelo programa de erradicação. Ganhou um presente lá, um prêmio, no Teatro Nacional. Então o Lula encarnava isso, de que essa vontade, esse prazo, que a última vez que esteve no Brasil foi João Goulart, com Paulo Freire. Depois disso, mesmo os militares com o famoso programa contra o analfabetismo, não era erradicar. Venezuela teve, Bolívia teve, obviamente, Sarmiento teve, nos anos 1860, na Venezuela. Aqui a gente não tem. Mas falando de economia, um alfabetizado, ele recebe, em média, 60% a mais do que um não alfabetizado. Mas não é só isso. Tem menos acidentes em construções entre alfabetizados do que entre analfabetos. O analfabeto não sabe ler, perigo. Aí vai em frente. Aí cai. Então, a economia que se faz alfabetizando adultos é muito maior do que o que a gente gasta para fazer a alfabetização. Senador, vamos voltar àquela relação comparativa entre PIB e educação. O governo triplicou o orçamento do Ministério da Educação nos últimos 8 anos. Triplicou, passando de 17,4 bilhões em 2003 para 51 bilhões de reais em 2010. Se fossem incluídos nesta conta os recursos da transferência do Fundo de Financiamento aos Estudantes do Ensino Superior, o FIES, do salário educação e da quarta parte do repasse estadual, o valor passa para 19,1 bilhões em 2003 e 59,1 bilhões em 2010. Como avalia essa evolução em termos de ritmos e de prazos históricos diante das nossas necessidades? Primeiro, eu preciso dizer que esse aumento não foi por vontade do governo, é porque a Constituição manda investir uma percentagem do PIB. E o PIB cresceu. Não tinha como deixar. Não é um indicador de mais prioridade, é um indicador de mais crescimento e de cumprir a Constituição, que Fernando Henrique, e aí sim tem o mérito do governo Lula, que o Fernando Henrique deixou de cumprir a Constituição, mudando a Constituição, com a tal da DRU, que tirava 20% do que a Constituição mandava ir para a universidade. Depois de uma longa luta e quase que no último ano do Lula, se conseguiu acabar com a DRU. Aí voltou dinheiro mais para a educação. Então tem tido uma... Fora isso, foi o PIB crescendo. Isso aí não, tem que ter mérito. Embora tenha sido uma proposta aqui de dentro da senadora Ideli Salvati. Então não tem esse mérito de prioridade. Mas segundo, esse gasto não está sendo bem feito. Não está sendo bem feito na seleção dos professores, na negociação com os professores, o que é que eles devem dar, e não só o que eles vão receber. No rigor, como a gente leva a escola virou um caos, gente. A palavra que se diz por aí é zorra. E não é zorra porque os meninos são ruins, não. É porque a escola não é casada com os meninos. É uma violência deixar a criança na escola hoje, sabia? Escolas estão ruins. Semana eu vi um programa nesse CQC, mostrando algumas escolas no estado do Piauí. Colocar a criança naquela escola, eu sei que é melhor do que não colocar, mas dói no coração. Aliás, pela primeira vez eu vi aqueles 3 meninos que fazem o programa CQC tocados. Não ouvi uma piada, não ouvi uma brincadeira, não ouvi uma gozação. Eles estavam tocados quando eles apresentaram o programa. Então, aumentou-se o dinheiro, porque a Constituição manda, mas não se melhorou a maneira como esse dinheiro é aplicado.
Senador, a gente... Só um detalhe mais. E usa-se todo esse dinheiro dentro do sistema atual, que é um sistema que não consegue absorver esse dinheiro. Você joga e ele vai saindo, joga e ele vai saindo. Tinha que ter criado um novo sistema, que eu comecei. Quando eu era ministro, comecei em 29 cidades essa ideia de revolucionar. Dá um exemplo desse vazamento que o senhor fala, um exemplo prático. Já recebe o dinheiro, mas ele vai pelo ralo. Vazamento, por exemplo, é a gente contratar mais professores sem contratar melhores professores, sem exigir dedicação exclusiva dos professores, permitindo que o professor faça bico, porque ganha tão pouco. Então, são vazamentos. A gente faz de conta que está dando aula, a família faz de conta que o filho está na aula, o filho faz de conta que está aprendendo, e esse ciclo, só um governo insensível. E o governo é insensível. Quer ver um exemplo? Quando saiu o resultado do IDEB, o que é que o MEC falou? Foi uma grande conquista. Porque era 3,6 a nota, 3,5 passou para 3, não, 3,6 passou para 3,7. Mas é inacreditável essa falta de sensibilidade. O que é que o ministro devia ter dito? Primeiro, deixar que a gente dissesse que ele não é culpado, porque não é. Até porque está aí há pouco tempo, 8 meses. Mas mesmo que ele tivesse 5 anos, não dava para culpá-lo totalmente disso. Agora, depois disso, ele tinha que fazer uma grande manifestação de preocupação. Tinha que ir para a presidenta e fazer uma convocação. Hoje, nesta semana, nós tivemos um encontro da Frente Parlamentar para a Educação. Eu sugeri, façamos uma carta à presidenta Dilma. Ela tem que convocar uma reunião de emergência para discutir a situação da educação. Tem uma coisa chamada Conselho da República, que é formado dos grandes nomes, Constituição prevê. Ela tinha que ter chamado o Conselho da República para dizer, olha, não podemos deixar que isso aconteça. O que é que vocês podem fazer? O que é que eu devo fazer? Qual é a sugestão? Como é que a gente faz um grande pacto? De onde vem o dinheiro? Os bancos, vamos tirar dinheiro dos bancos. Devia trazer isso. Aí não teve uma declaração da presidenta. Um pouco nessa direção. A gente falou aqui, o Beto, inclusive, explicitou, Coreia do Sul, outros países, tal, que, a importância do protagonismo do Estado. Não é só definir 10% do PIB, tem que ter um protagonismo forte do Estado brasileiro. Mas, para muita gente que nos assiste, pode parecer a ideia de que a gente esteja achando que a educação é uma obrigatoriedade apenas do Estado e do poder público. E as empresas praticamente não teriam responsabilidade nenhuma com isso, embora se beneficiaria historicamente do desenvolvimento. Como o senhor avalia a questão das empresas privadas, do privado, na questão global da educação brasileira? Vou falar, mas antes vou pegar um gancho nessa ideia da parte... A educação, ela é um tripé, uma trindade. É a escola, a família e a mídia. No caso do Brasil, a mídia não é educadora. Ao contrário, o tempo que uma criança fica na frente da televisão, ela não está sendo educada, ela está sendo deseducada. Tinha que ter programações culturais. Eu não falo estatais, não. A própria televisão comercial fizesse uma novela educativa. Uma novela sobre a história do Brasil. De vez em quando sai uma outra dessas. O telecurso segundo grau passa não, de mas madrugada. Aí é 6 da manhã, passa de madrugada. Nem E não é a TV comercial, 4h30. é uma fundação que pertence a uma televisão. Paga com recurso público. Com recurso público. Você quer ver uma coisa? As novelas não têm livros. Não tem estante na casa dos ricos que aparece nas novelas. Esse personagem Tufão, de vez em quando eu até vejo ele carregando um livro, mas eu não vi ele lendo ainda o livro. E quando lê é de alta cultura, né? A gente não entende como está conseguindo É verdade. ter uma leitura menina tão alta. que fica comendo o tempo todo. Aquela menina podia, além de comer, a gordinha Agatha, o nome, ela podia estar lendo um livro de vez em quando, ou alguém lendo um livro para ela. Parece que eu fui falar isso, disse que uma hora apareceu isso. Então, nós não temos essa cultura. Agora, e os empresários? São 3, né? Mas os empresários têm que entrar, primeiro, pagando os impostos direitinhos para que a gente invista. Segundo, e talvez até na ordem inversa, eles entenderam que eles não têm futuro se eles não se transformarem em criadores de ciência e tecnologia. Vai acabar, porque a China está mandando tudo para cá, porque a gente não inventa nada novo para vender aos brasileiros. Se vai vender as mesmas coisas, sapatos, essas coisas que todo mundo compra chinês. Então, eles têm que se transformar em empresas criadoras. Para isso, o que eu estou propondo é a transformação do Plano Nacional de Educação, que o Senado vai debater agora, em um Sistema Nacional de Conhecimento e Inovação, em que teremos 4 capítulos. O primeiro é a Revolução Educacional, a ideia da federalização, eu proponho. O segundo é um novo sistema universitário, mas aí nas mesmas universidades, só que mudando as características. Eu vou fazer um parênteses aqui. Essa greve de universidades,
O que aparece é que é por salário, mas tem uma coisa mais profunda. A universidade perdeu o rumo. Ela está perplexa. Quer ver por quê? Porque a legitimidade dela era garantir empregabilidade para os seus formandos. Hoje, o menino se forma e não tem emprego. Segundo, ela criava conhecimento. Hoje, o conhecimento vem de fora da universidade para dentro, porque é tão rápido e a universidade é tão devagar que ela não cria. Terceiro, a universidade é a instituição de disseminar conhecimento. Hoje, a gente aprende pela Discovery. Hoje, a gente faz curso à distância em universidades estrangeiras, quem souber idioma. Então, a universidade perdeu o rumo. Ela está perplexa nesse mundo em caos. A greve é, sobretudo, por isso. O dinheiro também implica, mas não é fundamental. Então, revolução na educação básica, um novo sistema educacional, uma reforma universitária. Terceiro, o marco de criação do conhecimento que passa pela relação das empresas com as universidades. Tem que casar. E aqui é um problema. Os empresários brasileiros não gostam de inovação, eles gostam de copiação. E as universidades não gostam de relação com o empresário. Isso é ruim. Tem que casar isso, mantendo a autonomia do conteúdo da pesquisa, mas pesquisa que sirva ao sistema. Quarto é a gente criar um entorno favorável ao conhecimento. E quinto, os institutos de ciência e tecnologia que não são da universidade. Institutos como ITA, como INPE, INPA e outros que a gente precisa ter, de nanotecnologia, na área de comunicação, em diversos setores, que a gente está precisando criar grandes institutos. Agora, o que o senhor acha da ideia de que os recursos do pré-sal, essa riqueza imensa, também sejam aplicados à educação? Porque parece que há uma divergência, né? Havia no projeto de lei 12.351 um artigo lá que estipulava 50% dos recursos do pré-sal para a educação. Esse artigo foi vetado, mas existe um outro projeto em tramitação que estipula isso aí mesmo, uma obrigatoriedade de 50%. Se não mudar o modelo, então o senhor acha que mesmo os recursos do pré-sal seriam distorcidos? Primeiro, há um outro projeto de minha autoria com o senador Aloysio Nunes, que na verdade é um projeto que eu já tinha feito com o Tasso Gereissati e que foi arquivado. Nós retomamos. É 100% para a educação. Mas não o dinheiro sair do bolso do petróleo e ir para a educação. A nossa ideia é que o dinheiro sai, os royalties, iriam para um fundo. A rentabilidade desse fundo iria para a educação. Porque se você pega o dinheiro do royalties e gasta na educação, daqui a alguns anos não tem mais dinheiro. Isso acaba. É como se queimasse o petróleo e queimasse o royalties. É um fundo público. Um fundo público. Se você tem um fundo aplicando, a rentabilidade vai ser para sempre. Então, essa é a minha proposta. E 100% aí. Mas o que me preocupa é que tem gente achando que devemos esperar pelo pré-sal para poder investir em educação. Não vai dar tempo. Alguém tem absoluta certeza que esse pré-sal tem as dimensões que se falam? Com todos os acidentes que estão ocorrendo por aí. Alguém tem certeza que não vai haver acidentes de percurso? Alguém tem certeza que a ciência, a tecnologia está disponível para realmente explorar petróleo naquela profundidade sem grandes acidentes, sem grandes problemas? Alguém sabe qual vai ser o preço do petróleo daqui a alguns anos, com essa crise ambiental que está transformando o petróleo como hoje se faz cocaína, quase que proibindo. É um vício. Esse vício do petróleo vai ter que ser superado. É um erro querer jogar para o pré-sal a saída para a educação. De qualquer maneira, como é possível que exista, o meu projeto é 100%, mas passando por um fundo. Muito bem, chegamos aqui ao final do nosso programa Agenda Econômica. Eu gostaria de agradecer a presença do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. Estaremos sempre acompanhando esse debate econômico. Obrigado pela sua presença, senador. Eu que agradeço poder estar discutindo esse assunto. Muito obrigado também a presença e a participação do meu colega jornalista Davi Emerick. E obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.